Oi, gente, boa noite. Segunda tentativa de live para a gente conseguir chamar a Gisele Luz, que é personal organizer lá em Joinville. Ela que é especialista em organização para idosos. Então, que é o tema da nossa live de hoje, né? Como a gente pode receber os idosos na nossa casa, como a gente pode tornar a nossa casa um local seguro para os idosos. Ok, já aceito. Já colocamos novamente a Gisele Luz para ver se ela consegue para ela entrar. Aê! Estamos aqui! Dessa vez deu certo! Oi, Gi! Que estranho, né? Dá um aflitivo. Muito esquisito mesmo. Mas então, estava falando aqui para o pessoal, né? Tava, na verdade, na live anterior, no pseudo live anterior, eu estava comentando, explicando para quem não é de Santa Catarina o estrago que foi o dia de ontem. Tem vídeo de destruição aqui. Até o começo da tarde eu tinha informação de 7 mortos. A gente ainda tem na região, tem uma amiga na região da Palhoça que me disse que ainda está sem luz, mais de 24 horas depois. Como é que tá aí em Joinville? Ontem foi mais ou menos umas 4h30, 5 horas, né? Que passou o vento e muita região ficou sem luz e ficou até hoje perto do meio-dia que começou a voltar nessas regiões que pararam, né? Eu fiquei sem internet, sem TV, sem nada, mas ainda tinha luz, né? E hoje de manhã também deu um outro vento, né? Destelhou bastante coisa, destruiu bastante coisa. E agora à tarde, eu em alguns grupos vi que voltou a cair a luz em alguns lugares. Então deve ser tudo de ontem aí, né? Uhum, sim, caiu muito poste, bem complicado. Mas até a gente conversou sobre se a gente faria live hoje, se a gente adiaria a live, mas eu vou deixar ela no IGTV, né? Até se você estiver assistindo no IGTV, assistir a live, tiver alguma dúvida, deixa nos comentários, a gente responde, a Gi e a Gi, a gente responde o que for de dúvida, mas vamos tentar ocupar a cabeça um pouco, pelo menos, né, para a gente trazer algo de produtivo para essa É, quarta-feira que foi tão tensa para todo mundo. eu acho que desde março, né, Gi, a gente vem fazendo várias lives e isso aumentou muito. E até por essa questão de tentar desligar um pouco a TV e usar o tempo a nosso favor, né? Já que a gente reclamava tanto que não tinha tempo, e, a- Agora tem. e agora para algumas pessoas melhorou um pouco, né? Mas o trabalho em casa realmente, se você fica em casa, você não para de trabalhar, mas que a gente ocupe a mente aí com coisas boas para tentar deixar um pouco, porque senão a gente fica muito ansiosa, muito triste, né? Então vamos tentar falar de coisas boas. Exatamente. O nosso tema é um tema para. Nosso objetivo é trazer conforto para uma parcela da população que está em crescimento, está num momento ainda mais frágil por todo esse contexto de pandemia, né? São as pessoas que correm maior risco. Então fica bem. Vamos tentar nisso tudo trazer alguma coisa de bom, né? Tentar facilitar a vida das pessoas. Deixa eu começar te perguntando de onde é que surgiu esse interesse em trabalhar com idosos, né? Como é que surgiu o interesse em trabalhar como personal organizer e especificamente nesse nicho de para idosos? Uhum. Bom, então eu primeiro eu me formei em fonoaudiologia, como a nossa colega Vivi, que eu já vi que está ali assistindo. Eu não estou fazendo 25 anos de formada. E desde, claro, no início a gente vai atendendo um pouquinho de cada até para ver o que que a gente gosta mais, né? Mas desde que eu fiz a minha especialização e que eu comecei a trabalhar mais em consultórios, eu sempre busquei a faixa etária do adolescente para cima. Eu nunca trabalhei com crianças, por exemplo, em consultório. E depois eu Sim, acabei, geralmente fono vai para acaba trabalhando mais com criança, né? e depois eu acabei me especializando em fonoaudiologia hospitalar.
e disfagia, que é uma área de dificuldade de alimentação. Então, desde essa época, o meu TCC foi em gerontologia. Depois eu entrei na UFSC numa especialização de gerontologia, e no primeiro mês que eu estava fazendo a pós, eu fui chamada para um concurso em Joinville. Então eu não consegui terminar, mas eu ainda vou finalizar essa pós. E aí eu vim para cá para trabalhar em 2 hospitais, do município e do estado, então também tive muito contato com o idoso, né? E sempre trabalhando em questão domiciliar, trabalhei em UTI neonatal também, mas sempre o foco maior era com o idoso. Depois eu acabei me formando em gastronomia, né? Me formei como me formei como cozinheira para ajudar o meu esposo nos eventos que a gente faz aos finais de semana. E acabei também voltando o meu olhar para essa culinária para o idoso, das dificuldades que eles têm com alguns alimentos. E a paixão pela organização vem desde sempre. Fiz o curso como a maioria para arrumar aqui em casa, não tinha pretensão de ser personal organizer, nem sabia que eu poderia virar profissional. Foi mais para tentar técnicas diferentes para organizar aqui em casa, porque eu sempre gostei. E aí acabou que eu me encantei, acho que eu descobri que esse era um caminho que eu podia juntar as 3 profissões. E aí eu faço organização residencial também, né? Documentos, fotos, cardápio. Eu faço junto com meu esposo, ele ensina a funcionária a cozinhar e a gente monta cardápio, mas o foco do idoso está sempre ali no coração. Uhum, sim. Tá, antes de mais nada, eu te fiz essa pergunta no WhatsApp quando eu estava fazendo o texto de divulgação da nossa live, mas eu vou ter que te perguntar, porque eu queria a tua explicação, que foi muito legal. Quem é idoso? Então, infelizmente, o idoso é considerado a partir dos 60 anos de idade, né? Isso ainda não mudou a lei. Pode ser que daqui a um tempo mude, né? Porque, claro, com a tecnologia avançada que a gente tem, medicamentos, vacinas, saúde, o idoso hoje de 60 não é o mesmo idoso de 60 de 40 anos atrás, né? Mas, assim, ainda existe essa nomenclatura de idoso a partir dos 60 anos. O E que o pessoal vem diz que, desculpa te interromper, o pessoal diz que os 60 são os novos 40 e os 80 são os novos 60, né? A ideia que a gente tinha há 20 anos atrás de uma pessoa de 60 anos é completamente diferente da pessoa de 60 anos hoje, né? eu acredito que também, assim, quando a gente é muito criança e adolescente, pensar nos 40, 50 já é o velho, né? Como a gente costumava dizer. E hoje a gente sabe que uma pessoa de 60, 70 anos ainda consegue ser muito ativa, né? Mas, assim, o que veio mais modernamente foi a questão da envelhecência, né? Que é o mesmo termo que a gente usa para adolescência. Então, a gente tem a fase infantil, a criança, e aí da criança para o adulto é uma geração, um pulo muito grande. Então, tem a adolescência, e dos 40 anos até os 60 tem a envelhecência, que é esse período que a gente muda alguns pensamentos, né? Sai a balada, entra uma pia limpa, ao invés de dar música, vem o campo, ao invés de pegar o sol rachando, a gente pensa mais no câncer de pele. Então, é essa preparação para envelhecer em si, para envelhecer com saúde. Tá bom, envelhecência. Eu ainda, oficialmente, então, eu estou há 3 anos da envelhecência, a partir dos 40, né? Eu estou a partir dos 3, mas olha, cada vez mais eu me vejo, eu acho que eu nasci velha. Porque eu sou. Pois é. Antes da gente entrar no tema organização para idosos, deixa eu convidar as pessoas que estão assistindo. Se você tem alguém que acha que pode se beneficiar com o nosso bate-papo, meu e da Giluz, toca no aviãozinho que tem aqui embaixo para mandar para as pessoas. As pessoas que estão com a bolinha verde são as pessoas que estão no Instagram nesse momento, então tem chance delas elas receberem a sua mensagem e virem assistir com a gente. Quem sabe você consegue ajudar outras pessoas também, além de você abrir a sua cabeça, você consegue ter outras pessoas junto, certo, Gi?
certo? Deixa eu só responder a Vivi ali que eu já vi. Sim, eu ainda trabalho como fono. Concilia tudo, ela concilia os três, né? E dorme, o que você faz da meia-noite às 6? Às vezes eu durmo. Então tá. Para falar de organização para idoso, organização profissional, primeira pergunta que eu te faço, quem é que contrata mais? É o idoso? É o familiar? Porque a gente tem muito essa. Existe muito uma. É diferente fazer um projeto para idoso e um projeto para um envelhecente, Uhum. né? E fazer para uma pessoa jovem são características diferentes. Quem é que começa esse contato contigo, geralmente? Eu acho que antes de responder, Gi, a gente tem que pensar assim, ó, que o idoso a gente pode separar em três grupos, tá? Então, assim, ó, existe o idoso, isso independente de idade, tá? Vamos falar assim, em Sim, sim. aspectos físicos e cognitivos. Existe o idoso que ele está envelhecendo com saúde, então ele tem um físico legal, ele ainda não tem nenhum comprometimento de mobilidade e o cognitivo dele está legal. Esse Uhum. é um tipo de pessoa, digamos assim. Existe o mais ou menos, que é o mais ou menos com algumas dificuldades de mobilidade. Então já tem uma dificuldade aí para subir ou descer a escada, às vezes tem o uso de uma bengala, usa óculos, Uhum. então quando está sem óculos já tem aí uma dificuldade de mobilidade também, uma deficiência auditiva, né? Então, assim, são aquelas pessoas que daí para comunicação já fica um pouco mais difícil, porque você tem que falar mais alto para eles entenderem. Ou o cognitivo Uhum. ajudando tanto, já tem aqueles lapsos de memória, aí já começa a se arriscar se aquilo ali vai virar uma demência, né? Que todo idoso vai ter um certo grau de demência se viver aí por um longo tempo, como a gente está vivendo, né? Ou se aquilo vai ser só um lapso e vai ficar naquilo ali. E existe aí uma terceira classe que são os mais dependentes. Não necessariamente acamado, mas aqueles que precisam de cuidados mesmo. Geralmente já tem um cuidador junto, é o que não pode ficar em casa sozinho, que de repente esquece aí uma coisa no fogão e a casa pega fogo, precisa de horários, de rotinas para tomar medicamentos. Então, digamos que geral são esses três grupos, tá? Sim. Outra coisa é o porquê da organização. Então, existe um grupo que é o próprio idoso que solicita, que é a menor parte, mas quando é assim, com a ajuda da família, por exemplo, um pós-luto, né? Que o cônjuge faleceu e a pessoa não está conseguindo desapegar daquilo sozinha. Então, Uhum. geralmente é uma decisão do idoso com a família de chamar alguém para ajudar. Ou aquilo que a Sim. gente conhece como recomeço, né, Gi? Que é assim, o filho sai de casa, ou um marido e a esposa ali se separam. E também não deixa de ser um luto, né? Aquela questão do ninho vazio, que um dos pais Sim. ali não consegue desapegar das coisas dos filhos, então eles também podem contratar. Por outro lado, é claro que é a família que mais contacta a gente quando é assim, aquela questão da mudança, né, de casa, justamente naquele exemplo anterior que eu falei, quando um dos Uhum. da família ali falece e o outro vai ter que morar com um dos filhos, ou vai fazer rodízio na casa dos filhos, ou vai para algum lar. E aí é claro que a família pede ajuda para ver como que fica essa parte. Ou, como até você falou na live com a Tati, né, essa semana que Uhum. passou, a questão da desorganização crônica, né? Que também tem muito isso do idoso ir acumulando ao longo da vida bastante coisas e chega um determinado momento que a família acha que aquilo está demais e acaba chamando a gente. Então, vai É depender aí do tipo do idoso e qual que é a proposta da organização. extremamente esclarecedor, porque eu fiz poucos projetos, eu fiz dois projetos de até muito semelhantes de closet, e a sensação que eu tinha, porque eu já tinha, o que eu li em organização para idoso, é que você tinha que fazer as coisas com muito mais calma, porque o idoso tinha muita resistência. E nesses dois projetos que eu fiz,
foram as pessoas, foram os próprios idosos, era uma senhora de 80 anos e uma outra senhora que eu não sei exatamente a idade, mas deve estar na faixa dos 67, 65, talvez. E extremamente participativas. Essa senhora de 80 anos já tinha mais dificuldade de locomoção, acho que estava no segundo grupo que tu colocou. Mas as duas participaram muito. Essa senhorinha de 80 anos, foi ela que dobrou a gaveta dela de roupa íntima praticamente inteira. A gente fez umas 3 vezes juntas para ela aprender, mas ela dizia, me ensina que eu quero fazer. Né? E ficou lindo. Assim, eu teria feito a dobra mais bonita? Talvez, mas para mim ficou mais bonito e foi mais válido ela fazer. Então, teve a participação. E eu lembro que eu já comentei algumas vezes isso com outras colegas nossas, e elas disseram assim, nossa, tu deu muita sorte. Tu deu muita sorte, porque eu fiz o trabalho com um idoso e foi difícil, aí começam a falar, a elencar as dificuldades. Mas eu acho que talvez seja essa falta desse entendimento, né? Eu acho que foi bem esclarecedor isso. Foi muito legal. E qual é a diferença para fazer com pessoas que sejam mais novas? Né? Tu sente essa questão de ser mais difícil ou a tua percepção é mais próxima da minha? Eu acredito que sejam organizações diferentes. Por exemplo, eu vou dar um exemplo, no meu trabalho de fono eu já via isso. Quando uma criança vai para o consultório da fono, ela vai para brincar. Ela não está indo para aprender uma letra que ela está falando errado. E você tem que entrar nesse jogo do brincar, e a partir do momento que ela confia em ti, tu começa a passar alguns exercícios. E quem está agoniado é o pai e a mãe, que querem que aprenda o mais rápido possível, né? Quando tu tá com um adolescente com um aparelho, ele sente a dificuldade. Tipo, eu agora, tô falando tudo errado, tô comendo tudo errado. Então, eu quero fazer os exercícios rápidos para passar. Então, eu acho que, além da idade, eu acho que depende muito de como que tu toca o coração da pessoa que tu tá trabalhando, né? Então, sim, tem diferença. Entendi. O desapego, ele não pode ser o principal, não é o foco. Para mim, mesmo que a família diga que precisa desapegar de muita coisa, eu nunca entro com isso. Eu acho que o Sim, foco porque é uma principal, necessidade. eu acho que o foco principal para idoso tem que ser sempre a segurança e a acessibilidade. E aí, quando a pessoa vê que você vai lá para deixar uma casa mais segura para ela e mais fácil de acessar, e aí você entra com aquela questão dos medicamentos mais fácil. Se a senhora precisar ou o senhor precisar ir para o médico, sabe onde estão os documentos para pegar mais rápido. E a partir do momento que essa pessoa te der um pouco mais de confiança e liberdade, aí a gente tem uns truquezinhos para começar a entrar no desapego. Mas eu nunca começo por essa parte. Olha que legal. Porque é muito delicado, né? Até a gente já tinha conversado sobre isso. Eu bato muito na questão do desapego. Eu falei isso um monte na live com a Tati na semana passada sobre desapego, na questão do espaço. Você tem que ter o espaço, né? Mas isso, ainda mais quando a pessoa tem mais. Quanto mais idade a pessoa tem, naturalmente ela tem mais coisas. Ela foi juntando mais questões, né? Mais objetos, pontos, mais pontos importantes. Então, isso é muito delicado como mexer nisso, né? Tá me escutando, Gi? Tô te escutando. Eu acho que a gente tem que entender o primeiro ponto, que os idosos de hoje são ainda os idosos pós-guerra. Talvez os idosos abaixo da nossa geração seja mais fácil, mas a gente tem que entender que eles vieram de uma geração, principalmente aqui no Sul, né? Que a gente entrou na influência ainda de imigração, de um pós-guerra que era muito difícil ter tudo. Então, assim, né? Compra uma geladeira, a geladeira é para durar a vida inteira, então manda arrumar a geladeira 20 vezes. Hoje em dia a geladeira estraga, tu deixa de lado e compra outra. Tu não vê um idoso fazendo isso. E, então isso é uma coisa cultural e que não vai mudar de uma hora para outra. Então eu vejo essa questão da acumulação, digamos assim, do idoso, desse monte de memórias que eles trazem,
muito por esse lado também. Era o medo de que faltasse as coisas, então tinha que guardar porque quando precisasse estava ali. Era muito difícil de comprar. Não que hoje não seja, as coisas continuam caras. Mas hoje você entra numa concessionária e sai com um carro de lá sem R$ 1. Sim, faz Né? sentido. Então, acho que a Faz gente sentido. Lida muito, eu acho, com sentimento, né? Muito delicado você trabalhar com isso. Eu citei, por exemplo, um dos meus dos projetos que eu fiz, esse da senhora de 80 anos, que o marido faleceu e, ela morava numa casa com o marido, ela voltou para morar num apartamento, então teve o marido que faleceu, teve a mudança, e aí ela tinha muitas coisas, mas toda a parte de memória dela foi muito fácil de lidar. Né? Eu comecei pelo desapego no dela, porque na verdade a gente começou a juntar, a categorizar as coisas, e ela começou a ver, meu Deus, para que eu tenho tanta calça azul marinho? Meu Deus, eu tenho 5 calças vermelhas! Para que se eu só tenho 2 pernas? Ela ainda ficou brincando isso. Então, nesse aspecto, eu comecei a observar. Né? No meu outro projeto, a mesma coisa, mas não me parece ser a maioria dos casos. A maioria dos casos você precisa lidar. E outra questão também, além da acumulação, que eu acredito que pegue um pouco, é a questão de implementar sistema de organização. Principalmente quando esse sistema envolve mudanças de lugares, de pessoas que não têm, que já estão acostumadas que o café fica na gaveta tal. Ela tem que se abaixar para pegar o café, mas aqui na cabeça dela fica na gaveta tal. Tu notas esse tipo de dificuldade? Como amenizar esse tipo de dificuldade? Antes de entrar nisso, eu vou responder a Ana, né, de Floripa, ali, nossa colega que está aqui, que ela falou que 2 vezes foram as filhas que indicaram para as mães e as filhas querem que as mães desapeguem, né? Isso é bastante comum, assim. Na verdade, geralmente a primeira conversa chega a ser com as filhas, né? Ou com os filhos. E aí a gente começa a explicar que, primeiro de tudo, você tem que ter a confiança da pessoa, né? O idoso, ele é muito desconfiado. Então, você tem que adquirir a confiança. Tem que ter muita paciência, escutar todas as histórias que ele vai te contar, né? E deixar as coisas práticas primeiro, né? Então, assim, começar por lugares que são mais práticos e deixar as coisas sentimentais por último, como a gente faz em qualquer organização, que é o mais difícil, e até lá. Uma outra diferença que é bastante comum, até eu coloquei nos stories hoje, uma história para contar. Como tu sabe, né, Gi, eu não posto foto de antes e depois, eu não posto se eu estou em casa de cliente, eu sou aí o contra das PO, eu faço tudo ao contrário. Eu não tenho o costume de mostrar eu trabalhando, né? Mas de vez em quando eu coloco alguma coisinha quando mexe, né? Então, há um tempo atrás eu recebi uma resposta de uma filha que estava muito contente que a mãe não tinha Instagram, claro, e pediu para ela me passar mensagem que ela estava conseguindo manter a organização do quartinho. Que, na verdade, o quartinho não é o quarto dela, é o quartinho das tranqueirinhas dela, né? Ela pintava. O famoso quarto da bagunça. Então, era o cafofinho. Cafofo. A gente começou por lá, e porque realmente estava difícil a situação até de segurança para ela, né? Tinha animais e tudo, enfim. E aí a gente começou por lá e essa questão da segurança, porque daí o médico entrou, né, com uma parte respiratória importante que para ela estava prejudicial, aqui em Joinville mostra tudo com muita facilidade. E ela estava agradecendo que a mãe estava conseguindo manter e a mãe já disse que logo, logo queria que eu fosse lá para conseguir organizar o resto das coisas dela. Então, muitas vezes, essa é a maior diferença de uma organização, que você vai lá, faz tudo de uma vez e do idoso, muitas vezes, tu leva anos para fazer. Tu faz um pouquinho, vê se ele consegue manter, daqui a pouco tu volta, faz outra parte e assim vai. Principalmente quando junta essa questão da desorganização crônica.
né? Hum, Agora, voltando ali a responder a tua pergunta sobre sistemas, eu acho o sistema bem difícil trabalhar com idoso. Aquela coisa assim, bem enquadradinha, que às vezes a gente monta de rotina, planilha. Eu gosto muito uhum, quando tem um cuidador, porque daí, na verdade, você vai hum, montar essas rotinas para o cuidador, porque é ele que vai ser o hum. encarregado de preservar essa rotina. Fazer o idoso seguir uma rotina, mudar, né, principalmente, é bastante complicado. Justamente por aquilo que tu falou, ele passou uma vida inteira usando um shampoo azul. Como é que tu vai trocar para um rosa? Pode ser muito melhor, pode ser muito mais saudável, pode ser muito, mas ele tem essa dificuldade, né? Costuma trabalhar com identificação, com etiqueta, é aplicável isso no teu caso? Eu vou falar assim, ó, aquela velha história que cada casa é um caso, né? Casa a casa. Aham. A pessoa quer, se precisa. Vou dar um exemplo assim, ó, por exemplo, se é um idoso que passa de 3 em 3 meses na casa de cada filho, você Não vai tem ter que como. visitar a casa de todos os filhos. Porque, né, lembra de assim, ó, tu já deve ter sentido isso. Uma bela noite, tu tá dormindo num hotel ou na casa de alguém, tu acorda no meio da madrugada para ir no banheiro. Tu não sabe se tu sai da cama pelo lado direito ou pelo lado esquerdo. Às vezes tu não sabe nem onde que tu tá, onde que é o banheiro. Por quê? Porque é um lugar diferente. Imagina para um Nossa. idoso acostumado a dormir sempre do mesmo lado da cama, no mesma cama, no mesmo quarto, e de repente ele tem que trocar. Vai demorar essa adaptação. E pior ainda, se a cada 4 meses, 3 meses ele estiver numa casa diferente. Nesse caso, a gente tenta manter as casas o mais parecido possível. Mas aí trabalharia, no caso, em todas elas. Todas elas. Que a saída da cama fosse sempre para o mesmo lado. Então, se ele sai pelo lado direito, em todas as casas ele sai pelo lado direito. Se possível, né? Nem sempre isso vai ser. Mas a gente tenta manter aí sim essas rotinas, esses padrões, mas para a família, para que a família possa Uhum. atender esse idoso. E com o próprio idoso, às vezes, quando ele muda de apartamento sozinho, ou até no início para se adaptar, a parte da etiqueta facilita também. Só que, claro, lembrando, né, com uma letra maior, né, Sim, pode um ser. contraste maior. Então, nem sempre eu uso a etiquetadora, às vezes tem que usar canetão mesmo para colocar. Cuidado Uhum. para colocar comida muito em cima, porque ele vai pegar lá em cima e vai cair em cima dele. Então, tem Uhum. algumas coisas assim que a gente tem que prestar atenção. Essa tua dica é legal também, né? Pelo contexto que a gente está agora da pandemia, tem muito idoso que que precisou mudar a sua rotina, precisou mudar às vezes até de casa, né? Ou tá morando com o filho porque não pode sair de casa, porque é grupo de risco, vários deles têm problemas, outras cardiopatias que os tornam ainda mais vulneráveis no caso de contrair a Covid. Então fica. Tem idoso que está indo para casa de filho, tem filho que está indo para casa de idoso. A minha mãe, por exemplo, está se revezando com a minha tia para cuidar da minha avó. A minha avó morava sozinha, mas não tem como ficar, porque não tem como sair de casa, né? Então, esse tipo de. Essa dica que tu colocou, que tu falasse agora de, pô, cuidar do lado da cama, para o idoso poder sair sempre do mesmo lado, procurar ter as estruturas parecidas dos locais, é uma dica muito legal. Tem uma que eu me lembrei agora enquanto tu estava falando, que é que o meu sogro e a mãe dele, já falecida, e sempre que ela vinha para Florianópolis, eles são de Paranaguá, ela vinha para Florianópolis, ficava na casa dele e ele colocou aquelas barras Sim, no, no banheiro para ela poder. Então, na casa dele aqui tinha no chuveiro a barra. Na casa dela
em Paranaguá, ele colocou, tinha corrimão nos corredores, até porque eram vários idosos que moravam na mesma casa. Ela tinha 100 anos, a filha de 80 morava com ela, a filha de 75 morava com ela. Era uma casa com bastante idosos, não tinha corrimão. Tinha as barras de apoio no vaso sanitário, no box. A casa foi pensada. São cuidados que às vezes nem são tão caros para você fazer esses ajustes que dão uma segurança maior, né? Eu acho, sim, não sei. Até onde eu sei não é tão caro, né? Não, é assim, ó, eu costumo falar que a gente não prepara a nossa casa para a fase do idoso, né? Então, assim, ó, eu casei, quero construir a minha casa, daí eu construo uma casa lá de 2 andares, com escada toda cheia de nível para cima, nível para baixo e tal. Se eu quebro uma perna, não preciso nem ser idoso. Eu já não vou conseguir subir para tomar banho e dormir lá em cima. Vou acabar fazendo numa sala embaixo, porque o sobe e desce é complicado, né? Então, assim, a gente pensa muito na questão estética, mas a gente deixa um pouquinho a questão funcional. O tamanho das portas do banheiro, geralmente ela é menor, muitas vezes não passa uma cadeira de roda. Então, a gente não pensa nisso quando está construindo uma casa. A gente vai pensar, quando eu tiver 80 anos eu vou precisar. Não faz isso. Só que a gente tem que pensar que muitas vezes a gente não precisa ser idoso para precisar dessas coisas, né? Então, tapete, quantos acidentes tem que a pessoa escorrega no tapete? Vaso sanitário, porque subiu no vaso para pegar não sei o que, o vaso estava meio solto e caiu. Então, tudo isso, claro que se você tem um idoso em casa, você tem que cuidar bastante, né? Então, assim, algumas dicas que eu posso dar, que as pessoas não olham. Cortina, tem cortina que arrasta no chão, e aí o idoso passa e tropeça na cortina. Chinelo, tipo Havaiana, né? Porque a gente não sei o nome do chinelo, eu digo chinelo tipo Havaiana. Sem ter aquele elástico atrás, que o idoso cai. Pantufa, que também não é o pé inteiro, é só a parte da frente. O idoso cai. Cadeira muito leve, sofá muito leve, que a pessoa não põe o pé todo no chão. Então, como ela vai levantar da cadeira ou do sofá, ela vem aquele pouquinho para frente, e na hora que ela segura na poltrona, no sofá, para dar um empurrão para cima, a cadeira vai para trás e ela cai. Então, todo sofá, cadeira, tem que ser o mais forte e o mais pesado possível. Se possível, que esteja preso na parede, porque daí se a cadeira for para trás, ela já está presa. A altura da cama muito alta, aí a pessoa vai sentar na cama, não coloca o pé no chão, ela pode cair justamente pelo mesmo motivo. Que mais? Outras coisas que é muito comum que eu vejo é tirar o remédio da cartela e colocar naqueles frasquinhos que tem o dia da semana, o manhã, tarde e noite, né? Ou o dia da semana. Muitas vezes para idoso isso não funciona, porque os remédios Olha! não funciona porque ele, na hora que ele mesmo for separar, ele pode misturar. Você não consegue ver a data o idoso não consegue ver a data de validade no remédio, ele só consegue ver na caixa, porque a validade é muito pequenininha. Pode trocar um remédio pelo outro, então eu não costumo tirar o remédio do lugar certo. Eu deixo na cartela, mesmo porque é mais fácil contar se a pessoa está tomando certo ou não. Porque se tu tirou da cartela. Mas não tem o risco. Aí, no caso, um idoso sem saúde que tenha um cuidador. Se o cuidador fizer isso, não, aí, porque para poder ter o controle, porque às vezes o idoso vai, e ainda mais o idoso que começa a sofrer de problemas de memória, de princípios de demência e tal, que ele vai, toma o remédio, não lembra que tomou, vai lá e toma de novo. Eu achei, inclusive, eu achei que esse procedimento de botar nos dias da semana era o correto a fazer. Eu acho que isso quando um cuidador, para ele também não se perder, né? Mas assim, ó, muitas vezes o idoso não sabe que dia da semana é. Tá? Se tu fizer até que dia é hoje, seu João? Hoje é segunda. Daí ele vai lá e vê que o da segunda tem o remédio. Beleza, ele vai lá e toma. Aí daqui a pouco ele olha lá, eu acho que hoje é terça. Mas é segunda. Daí ele vai lá e toma o da terça. Entendeu? Então, cada caso tem que ser estudado.
Olha, isso é uma dica legal. A gente tem um teste chamado Mini Mental, que muitos psicólogos fazem, fono, TO, que trabalham com essa parte comportamental, que é você todo dia perguntar dia do mês, dia da semana, onde que tá, e várias perguntas. Uhum. E é muito comum eles se perderem nisso. Por isso a importância de colocar um calendário e todo dia, né, mostrar. Daí a gente entra na parte de rotinas, né? Mas Sim. assim, é importante todo dia mostrar que dia que é hoje, perguntar se é ativo da memória. Opa, oi, Gi? Para mim tá ok, tá escutando? Ok, não, voltou, deu uma travada aqui, mas já voltou. Eu só tô sentindo falta dos corações. Não estou. Ah, Dá coração pra gente, vai. São duas Giseles pedindo. Não, brincadeira, assim. O coraçãozinho é uma maneira de vocês mostrarem que estão entendendo que faz sentido aquilo que a gente está falando. Né? Que eu não consigo dar coraçãozinho, mas quando tu começou a falar dos remédios, eu queria ter botado coraçãozinho. ai. Hoje eu queria. Eu vi que tem bastante personal organizer também, né, que está assistindo. Eu queria dar uma dica também, assim, voltada tanto para os filhos, para os cuidadores, ou como, né, para as nossas colegas, que, voltando àquele assunto que eu estava falando daquela senhora que eu postei hoje, Sim. foi o primeiro caso que eu tentei uma tática, deu certo, e depois disso eu vi que essa tática meio que funciona para a maioria dos idosos, tá? Então eu queria compartilhar com Opa! vocês a dica de US$ 1 milhão. Fala, pode falar. Assim, ó, claro que não vai valer para todo mundo, né? Mas é uma tentativa. Que teve um momento que a gente chegou num determinada parte de artesanato lá, e que ela disse que ela estava guardando tudo aquilo para uma neta, porque a neta também gostava de artesanato e tal, e a gente começou a entrar nesse. Aí eu falei: ah, mas a senhora já pensou para quem que a senhora vai deixar tudo isso aqui? Qual dos seus filhos que tem maior interesse por isso? Parará. E aí ela falou: não, eu sei que os meus filhos, quando eu morrer, vão jogar isso aqui tudo fora. Porque não tem nenhum apegado a esse tipo de artesanato, bordado, pintura, não sei o quê. Mas eu estou guardando isso aqui para minha neta, fulana de tal, porque eu sei que ela gosta muito. Daí na hora veio né? Eu falei: e a senhora já chamou a sua neta para ensinar? Porque pode ser que essa técnica que a senhora saiba, ela não sabe. Aí depois a senhora vai passar tudo isso para ela, ela não vai saber como usar. Quem sabe a senhora já começa a chamar as suas netas, veja o que elas gostam. Claro, já pensando que se a neta viesse e dissesse que não queria nada daquilo, talvez despertasse, né, alguma coisa dentro dela. E aí ela, boa ideia e tal. E realmente a neta não queria nada com aquilo, né? Aí chegou lá e a neta foi legal porque a neta foi sincera. A neta falou: vó, mas eu não sei trabalhar com isso, eu não gosto, meu negócio é outra coisa. Eu não lembro agora, mas eu acho que eu deveria fazer scrapbook, fazia quadro, sei lá. Uma coisa nada a ver com aquilo ali. Eu não sei fazer, eu não tenho interesse. E aí a avó ficou um pouquinho decepcionada, claro, chateada, e daí a gente começou a entrar nessa parte. Então, olha só, a senhora não vai ter para quem deixar, como que funciona isso para a senhora? A senhora vai ficar triste? Quem sabe a gente consegue doar para algum lar que os idosos possam fazer. E aí a gente foi entrando bem devagar nesse tema e foi aí que a gente conseguiu desapegar de um monte de coisa. Olha que legal isso aqui. Talvez não, talvez a pessoa fique triste porque vai sentir que nenhum familiar vai continuar com aquilo, né? Então foi Uhum. uma tática que veio assim, eu tentei e deu certo. E que pode ser que funcione, pode ser que não, mas assim, como eu te falei, eu nunca entro pelo desapego. A gente começou a organizar as coisinhas dela, categorizar e tal. E como ela deu a deixa de começar a falar, porque tem uma certa hora, dependendo do estado do idoso, ele mesmo entra nesse tema. Que ele já tem que pensar Uhum. que ele vai deixar as coisas, que ele está guardando isso para o fulano, que ele está guardando aquilo pro... E aí você aproveita esse momento para tentar chamar essas pessoas e quem sabe, então, já dá para esse neto agora, porque senão o outro neto pode querer, a senhora quer tanto que o neto A fique com isso,
E já pensou se o neto bom pega primeiro? Quem sabe a senhora já consegue ir doando agora. E depois que está com os netos, daí eles veem o que vão fazer com aquilo, né? Aí não é mais do idoso, aí é do neto, né? Aí. Então, assim, é uma tentativa que deu certo. Eu já usei mais de uma vez e deu certo. Então, se Olha, alguém quiser bem, tentar aí, bem, bem legal isso. Até eu comentei na outra live sobre o meu avô que construiu um quartinho ao lado, no corredor, entre o corredor e entre a parede e o muro, né? Como se fosse preencher um corredor com o túnel do tempo. Né? Aí não cheguei a contar. Quando ele faleceu, o meu avô, a minha tia simplesmente, minha tia, minha avó, a minha tia para a minha avó, pegou e deu fim, eu não sei se foi em absolutamente tudo, mas na imensa maioria, 90 e tantos por cento da minha tia que estava com a minha avó, foi lá e deu fim, acabou com o negócio. Tinha coisas do arco da velha lá dentro, nem eu sei tudo que tinha lá dentro. Né? Mas talvez, mas não teria funcionado isso com pelo menos não um neto, um filho fazendo isso. Porque também tem isso, né? Uma questão de ser uma pessoa de fora que faz diferente, porque senão existe uma relação emocional que dificulta um pouco. Já é assim com pessoas mais novas. Quando tu manda o teu filho arrumar, diz pro teu filho que tem que fazer assim, ou vai organizar o quarto, vai fazer qualquer outra coisa. Tu fala pro teu filho, tu fala pro teu marido, e aí vem outra pessoa e fala a mesma coisa que você fala. Aí fica, ah, sim, claro, tem razão, e tá aí começa a fazer. Tem isso muito. Imagina isso para um idoso. eu vejo assim, por exemplo, se eu tentar fazer isso com meus pais, né, que eles também têm algumas coisas que para mim não fazem o menor sentido, né? Então, assim, até uns 2 anos atrás, eu não tinha falado isso para eles. Ó, vocês já estão numa certa idade, a hora que vocês morrerem, isso aqui tudo vai pro lixo, porque eu não quero e o meu irmão não quer. Eles vão levar um choque. Com o trabalho de personal organizer, às vezes eles perguntam algumas coisas e você vai dizendo, ai, que triste, eu fiz isso, aí a família jogou tudo fora, daí não sei o que. Aí começou a clarear um pouco mais. Então, assim, hoje eu consigo, mãe, olha só, pai, isso aqui não serve, né? Não vai servir para mim, porque às vezes eles guardam para os filhos, né? Ai, meu filho pode precisar, meu neto pode precisar. Daí o filho vai embora, nunca volta para buscar aquilo. Então é mais fácil o filho levar e descartar. Então muitas vezes, né, para essas filhas que dizem que chamam porque a mãe tem que desapegar, às vezes a mãe até quer dar e aí elas não querem. Então pega e depois desapega. É mais fácil do que você, né, chegar para ela e dizer, ai, não, não vou querer isso. Vai ofender, tu vai machucar a mãe e o pai de uma maneira mais forte ainda, né? Mas eu já falei algumas coisas, ó, isso aqui não adianta guardar porque a gente não vai querer. Não é legal, de repente, já dar para alguém que quer? Enfatizar isso pode ser um bom caminho, né? E falando, tu comentou dos filhos que moram em casas separadas, que ficam morando dos pais, desculpa, que ficam morando com os filhos, o idoso que vai para a casa do filho, que de 3 meses vai para a casa do filho, 2. Na pandemia a gente está tendo bastante essa questão das pessoas. O que faz com as coisas dessas pessoas, desses idosos? Como armazenar isso, como guardar isso, porque a gente tem muito aquela questão de que você tem que visualizar para poder usar. Como é que faz isso com o idoso? Com um idoso que não tem uma casa? É assim, se a pessoa continua com a sua casa, né, e depois vai voltar para ela, e só está passando, digamos, temporadas, mas ela mantém a casa dela também, vai manter aquilo, a maioria das coisas na casa, deixa ela escolher o que ela quer levar, se tiver autonomia e independência para isso, né? Porque uma coisa é tu chegar para a pessoa e dizer assim, ó, tem banana e tem maçã, o que a senhora quer? Ela tem a opção de escolha. Isso é uma coisa. Outra coisa é ela ir lá e pegar sozinha. Então, existem duas coisas. A autonomia independente. Ela pode saber que ela quer banana, mas ela não conseguir ir lá buscar sozinha. Ela não tem autonomia para isso, tá? Então, é interessante perguntar, na medida do possível, o que ela quer levar de roupa,
Se tiver que levar um porta-retrato com foto de não sei quem lá, leva. Livro, os cacarequinhos, né? Que geralmente tem de enfeitinho lá, que eu chamo tudo de cacarequinho. Leva, e se tiver que levar de casa, porque assim, ela precisa sentir que aquilo faz parte dela. Senão começa aquilo que a gente escuta muito assim, ó, quero voltar para casa, quero voltar, aqui eu não me sinto bem, aqui não é minha casa. Isso vem muito disso, ela não se sente confortável ali. Então, é tudo uma questão de adaptação, né? Tem que deixar sim um espaço para ela, né? Na medida do possível. Pois é, principalmente essa questão do cacareco, tu começou a falar, foi passando assim um filme na minha cabeça. História da minha avó, que a minha avó, a mãe do meu pai, mora hoje com a minha tia, e ela só que a minha avó tem um estágio de demência, enfim, ela tem uma série de dificuldades, e ela tem, todos os dias ela pede para ir para casa, e ela pede para ir para casa, e ela quer ir para casa dela, ela já não tem mais a casa dela, porque ela não tem mais condição nenhuma de morar sozinha. A minha tia que morava com ela faleceu, enfim, toda uma história que não vem ao caso. Mas tem muito, até por isso que eu anotei isso para te perguntar, porque tem muita, os cacarequinhos, o se sentir em casa, né? Como é importante fazer com que eles se sintam em casa. E como é difícil você fazer isso num apartamento de 2 quartos, em que moram um casal e um filho. Gi, E tem que receber uma terceira pessoa. Gi, a gente tem que lembrar que a pessoa que já está com processo de demência, seja ela qual tipo, porque se fala muito em Alzheimer, mas a gente tem mais de 20 tipos de demência. Uhum. Então, assim, independente disso, a gente tem que lembrar que a memória lá de trás, a memória de longa duração, daí a gente vai entrar em uma parte cognitiva aí, é a última que eles perdem. Memória recente, memória de trabalho, eles perdem muito rápido. Eu vou dar um exemplo bem simples. A minha avó, mãe da minha mãe, e teve um dia que ela chegou para o meu avô, gritou com o meu avô, sai daqui, eu quero meu marido, tu não vai dormir aqui do meu lado porque tu não é meu marido. Porque na lembrança dela, o marido dela tinha 2 metros de altura, era um cara de olho azul, lindo, magro, alto, né? Que era o cara que ela conheceu e começou a namorar. É essa a lembrança do marido dela. Ela não lembrava mais do meu avô idoso. E ela não queria mais dormir do lado do meu avô, ela achava que era um homem que estava querendo dormir com ela. Então, mesmo eles estando em casa, na casa deles, às vezes eles dizem, isso aconteceu também com a avó do meu marido, a avó do Rodrigo. Às vezes ela dizia assim: "Ah, eu quero ir para casa, eu quero ir para casa", e todo mundo dizia para ela: "Mãe, mas tu tá em casa". Só que eles não entendiam que a casa que ela tinha na cabeça provavelmente era a casa dela da infância, da adolescência, antes de casar. A gente não sabe que casa que ela tem na memória. Daí tu tem que fazer todo o trabalho. Não, ó, aqui é a sua casa. Daí o que que eles tinham? Eu achei uma coisa muito legal. A tia do Rodrigo fez. A sala inteira era de foto da família. E cada integrante novo que chegava, né, um bebezinho, já botavam fotos lá. Então, olha aqui, ó, esse é seu filho fulano, esse, ó, lembra? Aqui teve um aniversário de não sei o quê, a senhora morou aqui e tal, aqui aconteceu isso. Dela vai voltando e vai lembrando que realmente ali é aquela casa que ela tá há 30 anos. Agora, tu imagina uma pessoa que de repente fica mudando aí de casa em casa. É muito difícil. Pois é, não tem encanto para chamar de seu, Não. né? Por isso, como tornar isso agradável, como tornar esse espaço aconchegante. Que o idoso, eu entendo, precise, talvez de todas as pessoas com quem a gente trabalha na organização, o idoso talvez seja um dos mais sensíveis, Isso. né? Que você tem que ter mais tato em trabalhar. Talvez por isso que tem as pessoas, profissionais que têm dificuldades em trabalhar com idoso, porque não é fácil, né? E as experiências que eu tive foram 2 experiências, nossa, É imensamente tranquilas, foi muito fácil. Mesmo a questão de desapego, da senhora dizer, meu Deus, eu tenho que não tinha se dado conta de que ela tinha 5 calças vermelhas do mesmo tom. É. Então, e ainda assim, o trabalho, tu considera um trabalho desgastante fisicamente? Trabalhar com um idoso mais desgastante ou menos, ou não tem nada a ver? Não, eu acho que emocional, assim, ó. Como eu trabalhei em hospital, Hum,
Eu tenho corpo fechado? Eu já trabalhei muito perto da morte, né? Então, assim, a gente vê no corredor passar a gente morta o tempo todo, infelizmente. E tem muita gente que, quando entra no hospital, não consegue ficar, né? Que é aquela coisa da sensação da morte está muito perto. Eu acho que isso me deixou muito forte para conseguir escutar muitas histórias e não me abalar. Talvez isso seja um motivo que eu gosto muito de fazer pós-luto, gosto de fazer recomeço, gosto de fazer idoso. Eu não me abalo. É claro que Uhum. isso tu tem que ter um preparo e tu chega em casa, tu tem que descarregar, né? Eu não Uhum. sou um coração de pedra, isso me abala, mas eu acho que eu tenho um preparo para não Para passar, deixar pro idoso, para não trazer para tua casa, né? não, sabe aquela coisa que quando tu vê uma coisa que te assusta, tu faz, eu não posso passar isso para aquela pessoa, entendeu? Eu tenho que escutar Uhum. natural, é isso aí, tá, tá. E em casa, tudo bem, né? O marido que escuta um pouquinho, mas o desabafo e passa. Então, eu acho que a pessoa que escolhe esse caminho da desarmonização crônica, do pós-luto, ela tem que se preparar psicologicamente, né? E tem que ter um apoio, né? Eu tô fazendo terapia, claro, porque tem uma hora que tu precisa ter uma válvula de escape, né? Mas a gente consegue se controlar mais. Gi, tu tá de olho no horário? Tô ia te falar isso agora. Nós temos 9 minutos. Então, Oito beleza. minutos e pouco. Pois é isso que eu queria para a gente já ir fechando. O que que tu podes passar de mensagem para para o idoso que assistir essa live, para os filhos, principalmente dos idosos, que são quem mais estão no Instagram, né? Que mensagem tu passa para esses filhos de como fazer os pais se sentirem bem? Que é isso, no final das contas, que todo mundo quer. Eu acho que para os filhos é sempre difícil, porque chega uma hora que a gente quer ser pai e mãe dos nossos pais, e eles não aceitam muitas vezes, né? É bem difícil o pai e a mãe deixar ser o filho do filho. Para eles não é natural isso, porque Uhum. porque vem daquela geração que a hierarquia ainda é muito importante. Então, para os filhos que querem tentar ajudar esse momento, é entender que não é pelo desapego que eles vão conseguir, é pela paciência, é por tentar já ir fazendo com que a pessoa veja para quem que ela quer deixar aquilo, né? Ou então tentar começar com coisas assim, ó, ferramenta, cozinha, e deixar ali as coisas sentimentais por último. Para os profissionais, ter bastante paciência, saber que não vai ser tudo de uma vez, às vezes eles vão fazer metade de um cômodo, daqui a 2, 3 meses, daqui a um ano vão voltar e conseguir fazer alguma coisa, mas que é muito gratificante, né? E para o conforto, lembrar que sempre tem que ter alguma coisa do idoso presente. Não pode querer que ele saia de um lugar e ir para outro, assim, ah, vou deixar aquela decoração linda, vou botar tapete, almofada, luz aqui. Não, tem que ter luz de emergência, tem que deixar ele se localizar. A adaptação é difícil. O idoso acha que está incomodando, geralmente ele não quer incomodar, ele sente uma dor, uma coisa e não avisa. Então tem que tentar toda hora mostrar que aquilo ali é a casa dele. Deixar ele participar do cardápio, né? Senão ele só vai sentar na mesa e comer aquilo que está pronto. Não, o que que tu gosta? O que que nós vamos fazer hoje? Quer dar um palpite no cardápio? Fazer com que realmente ele se sinta parte da casa, né? Até é legal que a Marisa fez a pergunta, pegando esse teu gancho, né? Muitas vezes fazemos tudo para um idoso. Isso não gera mais dependência? Sim, é igual criança pequena, né? Pois é, eu acho que não só gera dependência quando você faz tudo para o idoso, como o idoso não se sente integrado ao meio. O idoso, imagina, fez tudo a vida inteira, por todo mundo, aí chega uma hora e não deixam ele passar um café. Sim, Ou ele preparar um pão, sabe? Então, respondendo, não é legal, você tem que, óbvio, você vai equilibrar com a segurança e tal, mas você não pode fazer, você tem que torná-lo, permitir com que ele faça coisas, dando tarefa, ocupação,
a esse idoso se sente integrado no meio ambiente. Sim, Pelo escolher menos eu a sua entendo assim. roupa, escolher a sua roupa, escolher o que vai passar no pão. Às vezes a pessoa vai lá, abre o pão e passa manteiga. E o cara queria geleia. Nem pergunta o que que a pessoa quer. Mas isso é com todo mundo, né? Criança, idoso, a gente tem que ter aquelas duas palavrinhas que eu falei, autonomia e independência. Elas têm que andar juntas na medida que o idoso consegue fazer. Gente, Autonomia e independência. Oi? vamos fazer uma foto. Ai, sim, sim. Pior que hoje eu ia esquecer. Na live que a gente fez, que a gente fez contigo, eu é que lembrei, hoje foi tu. Vou te desativar os comentários aqui e pedir encarecidamente para alguém que esteja online fazer. Para variar um pouquinho, fiz a mesma coisa. Que é aqui, batemos aqui, desativar comentários, vamos desativar os comentários rapidinho, só isso. Aí agora alguém faz uma live bem linda e eu vou parar de falar para não ficar falando de novo. Porque eu sempre saio falando. Então tá. Gi, adorei, aprendi, mexeu com alguns. Vou reativar os comentários aqui. Mexeu com alguns brios pessoais, alguns pontos emocionais aqui, né? E acho que a mensagem é autonomia e independência. Adorei. Adorei, vou fechar com essas palavras. É um assunto assim que a gente pode falar ainda sobre rotinas, né? Que eu acho que vai muito junto ali com a organização. E estou fazendo um e-book também sobre idoso, logo logo está pronto. Aí vou disponibilizar Opa! também essas dicas e tanto de rotina como exercício de fono, exercício de mastigação, parte de comida. Vou juntar aí as três profissões, está saindo um e-book bem legal. Aí logo logo a Ai, gente. isso, avisa quando tiver disponível, que a gente já divulga por aqui também, já pega um para mim. Tá certo, gente? Então, é isso. Obrigada a todo mundo que entrou. Muito, 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 muitíssimo obrigada, Gi. Muitos coraçõezinhos para você. Muitos coraçõezinhos para você. Faz de conta que eu tô tocando aqui na tela. Isso, obrigada. Fizeram coraçõezinhos por mim. Né? Muito, muito obrigada. Foi muito legal e foi bem. Estou me sentindo acolhida, que era isso que eu buscava com esta live. Viu? Muito obrigada de coração. Não, eu que agradeço, Gi. Não é a nossa primeira, não será a última. Vamos fazer outras por aí. Certeza. Tá bom? Tá bom? Então, gente, boa noite para vocês. Muito obrigada para todo mundo que esteve ou está aqui. E dúvidas, manda pra gente, pode mandar pra Gia, Gisele Luz, Personal Organizer. Gisele dela é com L só, o meu é com dois. Certo? Então, ó, obrigada, beijos, muito boa noite. E um bom segundo semestre pra gente, né? Que 2020 se acalme um pouquinho, por favor. Só um pouquinho, assim, já tá de bom tamanho. Beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau.